Olá, meus irmãos. Deus abençoe a vocês. Desculpe aqui a parede rústica, né? Estou aqui no fundo do quintal da minha casa. É uma manhã, nesse momento, bem agradável. São 5h40 da manhã. E eu estou aqui fazendo o meu devocional, né? Aqui com minha Bíblia, algumas orientações, alguns livros que eu trago, né? Para, de repente, fazer algum tipo de pesquisa, livros, entendeu? Fazer o meu devocional, um comentário judaico muito interessante. Eu vou trazendo algumas coisinhas assim para a gente ler, né? E, enfim, meus irmãos, eu estou colocando aos poucos aqui nesse simples canal, que não tem a pretensão de viver disso ou ganhar dinheiro com isso, até porque eu sinto e percebo que, pelo nosso conteúdo simples, isso aí está distante da nossa realidade e também não é o meu propósito. O propósito é tão somente tomar proveito dessa plataforma para divulgar as coisas do céu, né? As coisas de Deus, compartilhar um pouco de quem somos, né? É tanto que aqui no canal a gente coloca um pouquinho de tudo, né? Família, brincadeiras e assim entre nós. E, né, a maior parte do nosso conteúdo é divulgar a palavra de Deus na nossa simplicidade, né? No nosso pouco conhecimento. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Está se aproximando aí uma época de novo de política, né? E eu não sou muito fã dessa área, pouco entendo dessa área e não tenho nenhuma pretensão de labutar nessa área, né? Porque fui chamado para pregar o evangelho, não tenho a mínima intenção, mas hoje tudo gira em torno da política, né? Então eu quero deixar aqui, mais uma vez, encarecidamente, pedido a vocês de lerem para ter discernimento, né? Do certo e do errado. O livro do professor Olavo de Carvalho, O Mínimo que você precisa para não ser um idiota. Olha que legal. Ele diz aqui o seguinte, sobre o termo idiota, né? Que vem do latim, né? O termo latino. Em grego, idios, que quer dizer o mesmo, ou idiotes, de onde veio o termo idiota. É um sujeito que nada enxerga além de si mesmo e que julga tudo pela sua própria pequenez. Quando a pessoa julga tudo pela sua própria pequenez, quando a pessoa não enxerga nada além de si mesmo, ele é um idiota. Não seja um. Você foi chamado para ser sábio. Então, um livro muito interessante, né? Para abrir os seus olhos aí, concernente a muitas coisas que virão aí, possivelmente. Vai chover chumbo grosso. Mas o nosso intento aqui, né, como eu ia dizendo, é compartilhar algumas coisas boas do Reino de Deus. E eu estou compartilhando vídeos aqui simples, de alguns lugares que a gente foi esses dias, pregar a palavra. São igrejinhas simples, povoados, e lá nós temos visto algumas coisas, né, bastante interessantes. Me falta ainda habilidade para gravar, não tenho jeito com isso, mas um dia chegaremos lá. Mas alguma coisinha a gente vai deixando aqui para pelo menos os irmãos sentirem um pouquinho assim das dificuldades, né, como é a realidade por lá. Enfim, tem muita gente ainda que se impressiona com a África e outros países aí, outros continentes, né? A África é um continente, e, enfim, que carecem do Evangelho. Mas aqui também, muito próximo a nós, há uma carência gigantesca que eu quero estar compartilhando sempre que possível. Tá bom? Como eu estou fazendo um devocional, eu quero aqui também compartilhar para vocês algo que Deus colocou em meu coração. Em 1 Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 18 e versículo 19, diz o seguinte: Este é o dever que te encarrego, ó meu filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. E o que é o bom combate? Aí ele vai explicar no versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto
alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Por conta dessa escassez, né, digamos assim, da boa consciência, muitos naufragaram na fé, sucumbiram na fé. E, meus queridos irmãos, eu fui estudar um pouquinho, né, aqui pesquisando um pouco, segundo a Bíblia, sobre a boa consciência. E esse termo, eu fiz questão aqui, eu sempre anoto alguma coisa, esse termo, só no Novo Testamento, ele aparece aqui 103 vezes no Novo Testamento. Ele tem uma conotação interessante. Bom senso traz uma conotação de algo produtivo, né? De algo útil, de algo distinto, honesto, reto, algo bom. Ainda falando sobre a boa consciência, é a capacidade da mente, né, que envolve a habilidade de perceber a relação entre si e o ambiente. Aí você percebe que ter uma boa consciência é uma capacidade de distinguir, né, as coisas, digamos assim, de distinguir as coisas. E nós precisamos de discernimento, né, saber avaliar as coisas de maneira correta, de maneira como elas são, né? Outra coisa bastante interessante é que quando Paulo diz a Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência, porque muitos que não preservaram a boa consciência vieram a naufragar na fé, Paulo está dizendo que, na verdade, Timóteo deveria saber distinguir o certo e o errado. O certo e o errado. Então, boa consciência também fala disso, né? A distinção do certo e do errado, por quanto Paulo havia dado esse conselho a Timóteo, porque Timóteo era um jovem pastor, cerca de 24 a 25 anos de idade, né? À frente de uma igreja poderosíssima, uma igreja complexa também, lá em Éfeso. E a missão de Timóteo era combater as heresias, né? Os falsos ensinos. Essa era a missão primária do jovem pastor Timóteo. E para ele lidar com as heresias, né? Para ele combater toda aquela questão dos falsos que estavam ali no meio propagando e disseminando coisas erradas, ele deveria ter fé para isso e manter a boa consciência. Porquanto, irmão Teu disse aqui em algum vídeo, que o grande problema de combatermos os monstros é não se transformar um, né? De tanto você lutar com pessoas ruins, você acaba se tornando uma sem perceber. Por isso que você deve cuidar bastante da sua mente, do seu coração. Por isso que é importante você se cercar de pessoas boas, de pessoas inteligentes, sobretudo de pessoas espirituais, e você está sempre aberto para receber conselhos da parte de Deus, através de pessoas experimentadas, tarimbadas, pessoas que têm experiência no reino de Deus, experiências com Deus, enfim, para que você tenha sempre uma boa consciência. Isso é imprescindível. E falando sobre distinguir o certo e o errado, há uma necessidade gigantesca hoje de termos esse discernimento, né? Termos esse discernimento. Por quê? Eu quero usar aqui da minha experiência. Porque hoje, os maus, né? Aqueles que propagam a divisão, aqueles que propagam e disseminam o ódio e, enfim, semeiam a contenda nas igrejas, no reino, né, digamos assim, de Deus, eles estão travestidos de homens e de mulheres de Deus. Falam, se vestem, diga-se de passagem, e tem todos os aparatos, né, de cristão. O estereótipo deles é de cristão. Então, são lobos em pele de ovelhas, como disse Jesus. Para você assimilar, para você distinguir quem eles são, tem que haver uma boa consciência, tem que ter, de fato, discernimento.
e discernimento para você entender também quem é você, para você não se perder num combate contra os heréticos e assim sucessivamente. Eu quero aqui citar textos da Bíblia que dizem, por exemplo, 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Tenha cuidado, porque esses tais que estão travestidos de crentes, que falam como crentes, eles têm disseminado o ódio, o mal, usando um palavreado de crente. Tenha cuidado, né? Mantenha-se puro, mantenha-se focado em Deus e aprenda a lutar, combater contra os maus, usando muita sabedoria e graça da parte de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida feliz, um ministério abençoado e que você esteja debaixo da proteção de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e que esse vídeo possa fortalecer a sua fé, o seu entendimento nessa luta, né? Mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, não sou... Mas você é um servo de Deus, uma serva de Deus, que às vezes tem que combater este mal, né, da heresia dentro de casa, ou até mesmo dentro da sua própria alma, né? Existem aquelas complexidades, né, enfim, às vezes você tem que lidar com certas situações no trabalho, na escola, na faculdade. Mantenha a boa consciência, mantenha a sua fé em primeiro lugar e a boa consciência, para você também não naufragar na fé, como muitos no passado e no presente têm naufragado. Que Deus te abençoe. É isso aí.